Antes de nos dirigirmos a Deus em oração, é bom aquietar a alma e abrir o coração para ouvir a sua palavra. Há um poder extraordinário na oração de pessoas comuns, quando elas colocam uma fé incomum em um Deus extraordinário. A história de Ana é um exemplo profundo dessa verdade. Uma mulher que conheceu o sofrimento, mas que encontrou consolo e força ao derramar-se diante do Senhor. No princípio, ela foi apresentada como alguém mergulhada em tristeza, pois não podia ter filhos. E naquela cultura isso trazia não só dor, mas vergonha. Contudo, em meio à angústia, Ana não se afastou de Deus. Pelo contrário, ela buscou-o com todo o seu coração. As Escrituras dizem que o Senhor ouviu sua súplica e lhe concedeu o desejo mais profundo de seu coração, o nascimento de um filho, a quem chamou de Samuel. O mais marcante nessa história, porém, não é apenas que Deus respondeu à oração, mas a maneira como Ana respondeu. Com um espírito de total entrega e adoração, ela dedicou a criança ao Senhor, demonstrando que sua fé ia além do presente recebido. Sua gratidão não estava na bênção em si, mas no Deus que abençoa. Quando Samuel cresceu o suficiente, Ana o levou de volta ao templo, reconhecendo que tudo o que possuía vinha de Deus e a ele pertencia. Esse gesto de renúncia revelava um coração maduro, na fé, um coração que encontrou alegria não na posse, mas em Deus mesmo. E disso nasceu uma das mais belas orações de gratidão já registradas nas Escrituras, o Cântico de Ana. No Evangelho de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 3, Ana eleva sua voz em louvor e diz: Meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Suas palavras não fluíam de orgulho pela resposta recebida, nem da satisfação de ter em mãos o filho tão esperado, mas do júbilo por conhecer o próprio Deus que a ouviu. Ana nos ensina que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas na comunhão com o Criador. É fácil cantar quando tudo vai bem, mas Ana nos mostra que podemos louvar também no meio das lutas, porque a fonte da alegria verdadeira vem do Senhor. O Salmo 16, versículo 11 confirma isso. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Assim, somos desafiados a refletir. Temos nos alegrado nas bênçãos ou no doador delas? Temos aprendido a encontrar prazer em quem Deus é, santo, fiel, poderoso e presente, mesmo quando nossos desejos esperam por resposta? Quando Ana cantou, ela transformou sua dor em adoração. E essa é uma lição para todo filho de Deus. Em vez de medir a fidelidade divina pelos tempos de abundância, devemos aprender a comemorar a presença do Senhor, que nunca nos abandona, nem nos deixa sem consolo mesmo nas horas mais sombrias. Nos versículos seguintes, de 6 a 8, Ana proclama: O Senhor é quem tira a vida e é quem dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes e fazer-lhe herdar o trono de glória. Suas palavras revelam uma compreensão profunda do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Nenhum acontecimento, nenhum dia de alegria ou de dor escapa do seu controle. Ela reconhece o que o profeta Daniel reiteraria mais tarde, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ana sabia que Deus transforma o pó da humilhação em lugar de honra. E ela falava disso com autoridade, porque testemunhou o agir do Senhor em sua própria história. Talvez hoje você se sinta como ela se sentiu um dia, esquecido ou cercado pelas cinzas do desânimo. Lembre-se,
O mesmo Deus que levantou Ana pode também renovar a sua vida, transformar a dor em testemunho e restaurar aquilo que parecia perdido. A fé que confia em Deus soberano não se desespera quando o futuro é incerto, porque sabe que as mãos do Senhor regem todas as coisas. Ele exalta os que se humilham e dá graça aos que esperam nele com paciência e fidelidade. Essa verdade enche o coração de esperança e nos convida a continuar firmes mesmo quando não enxergamos os resultados imediatos. Se essa mensagem trouxe esperança ao seu coração, declare: glória a Deus. Ana também nos revela que Deus é justo e zeloso com os que lhe pertencem. No versículo 9, ela afirma: Ele guardará os pés dos seus santos, porém os perversos ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Essa é uma verdade que ecoa por toda a Escritura. O Salmo 37, versículos 23 e 24 confirma: O Senhor firma os passos do homem bom e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém pela mão. O testemunho de Ana é o de uma mulher que compreendeu que o poder humano é limitado. As vitórias verdadeiras não vêm de talentos, títulos ou estratégias, mas da dependência humilde do Deus vivo. Quando ela declara: Não é pela força que o homem prevalece, nos ensina que há grandeza na submissão. Essa é uma lição contracultural, pois o mundo apregou a autossuficiência, mas o reino de Deus exalta os que se curvam diante do Altíssimo. O profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, reafirma: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a essência da confiança cristã, saber que cada passo, cada conquista e cada libertação vem daquele que reina soberano. Essa verdade não nos convida à passividade, mas à fé ativa, que trabalha e espera, que ora e confia, que se move guiada pelo Espírito. Ana, ao entregar Samuel, venceu não porque foi forte, mas porque creu. Que nós também possamos descansar no mesmo Deus que fortalece os fracos e honra os que se mantêm fiéis a Ele. Trazer essa verdade para a vida prática é um convite à maturidade espiritual. A história de Ana nos lembra que precisamos aprender a nos alegrar em Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que faz. Quando tudo está bem, louvemos. Mas quando tudo parece escuro, continuemos a agradecer, pois a nossa alegria está firmada em um Deus que não muda. Assim como Ana esperou e confiou, somos desafiados a crer na soberania do Senhor, que eleva e abate segundo a sua vontade e sabedoria perfeitas. Ele transforma cinzas em honra, faz florescer jardins onde só havia deserto e escreve propósitos onde só víamos dor. Talvez hoje o seu coração esteja cansado de esperar. Talvez as promessas pareçam distantes. Mas a história de Ana é o testemunho de que Deus vê o invisível, ouve o inaudível e age no tempo perfeito. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 nos instrui: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando colocamos nossa confiança nele, o impossível se torna caminho aberto. A fé não remove os desafios, mas muda o modo como caminhamos por eles. Ana nos ensina que crer, não, é entender tudo, mas repousar no caráter bom e fiel de Deus, mesmo quando os planos parecem incertos ou demoram a se cumprir. Ela viveu a experiência de ver o invisível se tornar realidade, e essa fé continua sendo a base da esperança de toda geração que busca o Senhor de coração sincero. Quando passamos pelas tempestades da vida, o exemplo de Ana continua sendo um farol. Ela nos ensina que orar é antes de tudo buscar o próprio Deus, e não apenas suas dádivas. Sua oração se transforma em um modelo de entrega. Um coração que exulta mesmo depois de devolver aquilo pelo qual mais orou. Esse é o verdadeiro segredo da adoração, quando reconhecemos que tudo o que temos pertence ao Senhor. Quando entendemos isso, a ansiedade cede espaço à confiança. Nessa confiança, também aprendemos a nos submeter,
Como Isaías escreveu no capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Da mesma forma, o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5, nos ensina que sem Cristo nada podemos fazer. Essa consciência liberta, porque nos coloca no lugar certo, debaixo da graça de um Deus todo-poderoso, que nos ama e sustenta. Ana cantou e nos recorda que a alegria do Senhor é a força que prevalece sobre qualquer tristeza. Nossa oração, então, não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. Deus não despreza um coração quebrantado, mesmo quando as palavras brotam entre lágrimas. E é ali, no altar da entrega, que Ele começa a fazer renascer em nós a esperança, o louvor e a força para recomeçar, mesmo quando o caminho parece longo e silencioso. É essa confiança que renova, sustenta e conduz. Se essa palavra tocou o seu espírito, diga: eu creio. Quando olhamos para o coração orante de Ana, vemos uma mulher que aprendeu a encontrar alegria em meio às provações. Sua oração se torna também a nossa. Senhor, ensina-me a me alegrar em Ti somente. É esse o pedido de uma alma que descobriu que a presença de Deus é mais preciosa do que qualquer bênção. Ana compreendeu que a fé não é ausência de espera, mas segurança em meio à demora. E foi nesse processo que ela encontrou maturidade espiritual. Da mesma forma, cada cristão é chamado a essa jornada, a de aprender a ver a graça nas pequenas coisas e confiar quando o cenário parece escuro. A oração de Ana reflete o cântico do justo que vive pela fé e nos lembra que Deus guarda os passos dos que andam sob o seu cuidado. O Salmo 37, versículo 25 declara: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essas palavras ecoam a fidelidade eterna do Senhor. Mesmo quando o vento sopra forte, Ele continua firme ao nosso lado, sustentando com a destra da sua justiça. Ele não apenas vê nossa dor, mas transforma o que parecia perda em testemunho de vitória. Se hoje você se sente cercado por incertezas, lembre-se, Deus ainda está cuidando. O mesmo que levantou Ana também pode levantar você, firmando seus passos, estabilizando o coração e renovando a fé. Porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo e da maneira mais perfeita. Na oração final, podemos nos unir às palavras de Ana e fazer delas a expressão da nossa própria alma diante do Senhor. Senhor Jesus, não há outro como Tu. Somente Tu és digno de toda glória, honra e adoração. Assim como Ana exaltou o nome do Senhor, somos chamados a reconhecer que Ele é o único Deus, o rochedo da nossa salvação. É diante dele que derramamos nossos fardos, nossas dúvidas e nossos sonhos. O profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos assegura: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa nos consola e lembra que o olhar de Deus está sempre sobre nós, mesmo nas fases silenciosas da vida. Quando o amanhã parece incerto, a fé nos ancora na fidelidade divina. É certo que não controlamos o tempo das respostas, mas sabemos que o Senhor não se atrasa. Ele trabalha em silêncio, moldando nosso coração para que o descanso nele se torne nossa maior vitória. A oração não apenas muda circunstâncias, ela muda quem ora. E quando nossas palavras se alinham à vontade de Deus, encontramos paz. Ana nos ensina que o coração rendido é o solo fértil onde a fé floresce, que cada oração nossa ressoe o mesmo espírito, gratidão, confiança e total dependência do Senhor, que reina com amor e justiça sobre toda a terra. A vida de oração é um caminho de aprendizado constante. À medida que caminhamos com Deus, Ele vai nos transformando por meio da presença dEle. A fé não nos isenta dos ventos contrários, mas nos capacita a permanecer firmes quando eles sopram. Por isso podemos até enfrentar os vales e as sombras,
mas nunca estaremos sozinhos. O próprio Deus nos promete em Isaías capítulo 59, versículo 19, que quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E ainda o Salmo 23 nos lembra que sua vara e seu cajado nos consolam em toda circunstância. Ele é fiel e nunca abandona seu povo. Ele é o mesmo Deus que levanta o necessitado do monturo e o faz assentar com príncipes, como fez com Ana. A fidelidade divina é o alicerce que sustém o crente mesmo quando o chão parece ceder. Confiar nele é abrir mão do controle e encontrar descanso em suas promessas. Jesus é aquele que carrega o cansado, renova o abatido e transforma corações. Quando compreendemos isso, cada oração se torna renovo, cada louvor um ato de fé, e cada lágrima uma semente de esperança. Que possamos aprender com a fé de Ana a nos alegrar não apenas nas vitórias, mas também no processo, porque é ali que Deus revela quem Ele é e molda em nós um coração rendido ao seu amor eterno. Se essa mensagem edificou você, declare: assim seja. Hoje, ao nos unirmos em oração, façamos ecoar o mesmo espírito de rendição que marcou o cântico de Ana. Digamos: Senhor Jesus, eu te entrego tudo, minhas forças e fraquezas, meus planos e temores. Ensina-me a me alegrar somente em Ti. Que cada coração possa viver essa entrega verdadeira. Deus é aquele que pesa os corações e conhece cada intenção. Ele sonda nossos passos e dirige nossos dias. Que nossas orações subam como aroma agradável diante dele, mostrando que nossa alegria está firmada em sua salvação e não em circunstâncias passageiras. Que a fé de Ana inspire a nossa fé, que o louvor dela desperte o nosso louvor e que sua confiança se torne o modelo da nossa caminhada. Quando celebramos o Senhor, encontramos uma paz que excede todo entendimento. Que nossas vidas sejam testemunho do amor daquele que nunca falha. E ao final de nossa jornada, que possamos repetir as palavras do coração de Ana: o meu coração exulta no Senhor, e eu me alegro na tua salvação. Que tudo o que somos e temos glorifique ao nome de Jesus Cristo, nosso rochedo e redentor. Que cada amanhã comece com gratidão e termine com descanso na fidelidade do Senhor, que sempre cumpre suas promessas e fortalece aqueles que confiam em seu amor inabalável. Se essa mensagem tocou você, apoie nosso canal. Curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Amanhã tem novo vídeo. Te espero aqui.